E aí, pessoal, continuando aquela análise que a gente estava fazendo no vídeo anterior, só para contextualizar vocês, eu fiz um pitch aqui no Brasil do Preditivo Monitoramento Inteligente, onde eu inicio o pitch falando sobre a morte. Bom, e qual é a grande questão que está em jogo? Se o americano ele costuma entender as coisas no sentido literal e não figurado, que é o sentido que eu quero dar no meu pitch, tipo, qual é o risco que eu vou correr se eu falar sobre a morte e fechar o coração das pessoas ou o ouvido das pessoas para escutarem o meu pitch? Essa é uma questão que está muito na minha cabeça, se até que estava, né, na realidade, porque eu já defini umas coisas para melhorar isso. Então eu estava nesse dilema, né, de como fazer que essas coisas fiquem mais alinhadas do ponto de vista para eu utilizar a morte como sendo chamariz para as pessoas escutarem o meu pitch, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com a minha linguagem para que a gente consiga mostrar para elas que elas vão escutar um pitch sobre um produto, que a morte é mais uma metáfora do que a morte em si. Depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que a gente ia fazer uma mescla, né? E qual era, só para vocês entenderem, qual era a linha que foi pedido para a gente fazer o nosso pitch, né? Eles acreditam, né, na verdade, a orientação do pessoal do treinamento, que um modo mais tradicional do tipo, cara, chega já falando que você o slogan que eles disseram pra gente era o seguinte, Hello, my name is Luis, we are predictive monitoring intelligence, em vez de monitoramento inteligente, né, então em vez de intelligent monitoring, porque daria mais ênfase à inteligência do sistema e não somente a um monitoramento inteligente. E we keep a close eye on the vaccines, on the future of the vaccines. And this will be the thing that will call attention of the public. Isso foi dito pra gente, só que a gente achou isso muito sem graça, pra falar a verdade, sabe? Tipo, fico vigiando o futuro das vacinas, o que isso quer dizer, né? Enfim, isso ficou um pouco atrás da orelha. Depois, o modo tradicional. Inclusive, tem uma coisa muito estranha, né? A gente tem dados do Ministério da Saúde, do Centro Nacional de Distribuição de Vacinas, da Fundação Fiocruz, da Biomanguinhos, né? E esses dados para eles, cara, não valem, sabe? Engraçado, a gente teve que, na verdade, a gente teve que fazer isso, a gente fez uma mudança, a gente trouxe dado de uma instituição que eles reconhecem como instituição interessante, que é o CDC, que eu esqueci exatamente a sigla agora, mas é um centro de prevenção contra vacinas infecto-contagiosas dos Estados Unidos. Então eles fazem muitos estudos sobre isso e a real é que a referência que eles conhecem lá é o CDC. Então, tipo, o ideal no meu pitch é que eu traga primeiro as recomendações que o CDC acredita que são interessantes, para só depois eu trazer o contexto do Brasil e os dados que eu tenho a partir do Brasil. Isso cria, como é que se diz, a palavra lastro, acho que é exatamente isso. Isso cria lastro para que a audiência que esteja assistindo, seja os investidores ou a plateia lá, de fato acreditem que aquilo que está sendo dito é real, é verdade, foi uma pesquisa feita, não foi um pitch feito somente para, enfim, sem fundamento, né? E a gente chegou à conclusão que a gente vai fazer os dois, sabe? A gente vai misturar os dois. Então, a gente vai fazer o nosso pitch, começando falando sobre a morte, mas no meio do caminho criando expressões visuais e gestos, né? Tipo, que significam para as pessoas, olha, calma, fica calmo. Você vai entender já já o que isso quer dizer. A gente começou a preparar um roteiro dessas coisas que ficou bem legal, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou fazer isso pela primeira vez, então espera só um minutinho aí.